A paz do Senhor, Igreja de Cristo, tenha um dia de vitória. Tenha um fim de semana abençoado pelo Senhor. Eu quero deixar algo sobre Jonas. Jonas tinha um chamado do Senhor. Ele tinha um chamado de ser profeta, de ser uma atalaia do Senhor nessa terra. E um dia o Senhor chamou Jonas e disse: vá até Nínive e pregue a minha palavra, para que eles se arrependam, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas teve medo. Os homens de Nínive eram homens violentos. Quando o Senhor nos chama, o Senhor garante, o Senhor nos capacita. Não podemos ser medrosos e nem covardes. Porém, Jonas, ele se levantou não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. E ele foi para Tarsis. E a palavra nos fala que ele pegou um navio, ele entrou no navio, ele desceu para o porão e ele adormeceu. Nós precisamos exercer o nosso chamado. A palavra diz: desperta tu que dormes, porque a hora já vem. Nós precisamos ter cuidado para que o banco da nossa igreja, a cadeira da nossa igreja, não se torne um porão, onde nós descemos para dormir espiritualmente, para estacionar espiritualmente. Então, eu imagino a situação daquele capitão, quando Jonas disse: para a tempestade se acalmar, você precisa me lançar nas águas. Aquele homem imaginando: se eu lançar Jonas ao mar, eu posso me tornar um homicida. Mas se eu não lançar, eu posso perder toda a minha tripulação que está no navio. Então imagina a situação daquele homem. E me veio à mente: todo barco precisa de um capitão. Todo ônibus precisa de um motorista. O avião precisa de um piloto. E a igreja onde nós congregamos precisa de um pastor, precisa de um dirigente. Muitas das vezes, com a nossa desobediência no nosso chamado, com a nossa rebeldia, com a nossa teimosia, muitas das vezes nós deixamos o nosso líder em uma situação difícil, deixamos o nosso líder, como se diz, numa saia justa. Muitas das vezes o líder tem medo de chamar a atenção do membro. Se eu chamar a atenção do membro, ele pode esfriar na fé, ele pode morrer espiritualmente, ele pode cair no meio da caminhada. Mas se eu não chamar, a igreja é prejudicada. Você já viu um cesto de frutos onde tem uma fruta podre? Se você não tirar aquela fruta, as outras vão ser contaminadas. Então o Espírito Santo me trouxe à mente. Muitas vezes na igreja, nós deixamos o nosso líder, o nosso pastor, angustiado, sem saber qual decisão tomar. Nós precisamos ser vigilantes quanto a isso também. Não sermos crentes mimimi, crentes medrosos, crentes covardes, não correr do nosso chamado, como Jonas estava correndo. E toda a preocupação que nós causamos nos nossos líderes, muitas vezes é muitos levantes contra os líderes. E eu pergunto para você: será que o Senhor não vai cobrar? Será que nós não vamos prestar contas diante do Senhor? Nós vamos, porque Deus é justo, Deus é fiel. Então precisamos ter muito cuidado.
Meus irmãos, é esta palavra que eu deixo para você. Desperta. Não permita que o banco da cadeira, que o banco da igreja ou a cadeira se torne um porão espiritual. Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos sentados, mas para fazermos a obra. Porque é grande a seara e poucos são os ceifeiros. E Jonas foi parar na boca daquele peixe. E o Senhor deu uma segunda oportunidade. Desperta, levanta, Jonas, e vai a Nínive. Que você não esteja na condição de Jonas, mas que se você estiver, o Senhor te diz, desperta, se esforça e seja corajoso, que eu sou contigo. E muito cuidado, para não deixar o seu líder numa saia justa, numa situação difícil, assim como Jonas deixou o capitão daquele navio. Porque por tudo nós vamos prestar contas ao Senhor naquele grande dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te use com coragem, com ousadia e com intrepidez, em nome de Jesus.